Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e sejam muito bem-vindos ao Bastidores da Loucura. E hoje eu tô aqui pra falar de Off Campus, a série da Prime Video que adapta a série de livros de mesmo nome, escritos pela Ellie Kennedy. Nesse vídeo eu vou falar lá um geral do que eu achei da primeira temporada, obviamente que com spoilers, porque eu também vou fazer algumas comparações com os livros. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu acho que uma coisa importante que vocês precisam saber antes de começar com a minha relação em relação a Off Campus é que assim, eu li a série de livros quando eu descobri que ia ter uma série. Eu li todos os 5 primeiros livros e depois o especial que tem quando a série se encerra. E assim, eu odiei essa série, mas assim, eu odiei muito, tipo, eu não gostei. Eu não sei nem como é que eu terminei de ler os livros. E eu me sinto uma pessoa muito do contra, porque toda vez que eu vejo as pessoas falando sobre essa série na internet, elas amam. Mas eu achei horrível, eu odiei, achei muito farofa. Acho que a minha principal reclamação com esses livros foram os personagens masculinos, porque eu achei eles todos uns moleques insuportáveis, babacas. Tipo, o Garrett, o Dean, o Logan. E o único que eu gostei foi o Tucker. Eu preciso dar esse contexto pra vocês, porque as minhas expectativas para essa série estavam lá no chão, no fundo do poço, abaixo do cocô do cachorro. Só que assim, isso acabou sendo uma coisa positiva pra mim, né? Porque assim, eu amei a série. Eu amei a série, tipo, amei mesmo. E o que mais me conquistou foram justamente os personagens masculinos que eu mais odiei nos livros. Tipo assim, eu amei os 4 meninos. Aquela cena de apresentação deles no primeiro episódio, em que tá cada um fazendo uma coisa dentro da casa. O Logan consertando a pia, o Tucker trazendo bebidas pra festa que eles vão fazer de noite. E o Dean, sendo Dean... Cara, ele inclusive foi o que eu mais gostei, mas eu vou falar sobre ele mais pra frente. Vamos falar sobre o Garrett. Como eu disse anteriormente, eu achava eles um bando de babaca, um de Man-Child. Sabe Man-Child, a música da Sabrina Carpenter? Eu achava eles assim, o Garrett principalmente. Porque assim, eu achei ele um babaca, tipo, um babaca mesmo. Eu não gostei ele do primeiro livro, mas ele tem algumas atitudes que eu achei ridículas. Então eu tava me preocupado como é que ia ser esse personagem na série. Mas aqui, como eu bem disse pra vocês, eu me surpreendi, porque ele está muito mais suportável, muito mais carismático na série do que pra mim ele foi nos livros. Inclusive, isso me fez shippar mais o casal Hannah e Garrett. Assim, eu não tenho o que dizer, eles são fofíssimos, eles entregaram muito nas cenas fofas, e isso se deve também ao fato dos atores terem uma química que, meu amor, cada cena deles juntos eu estava tipo... Então assim, isso melhorou completamente minha experiência em relação à série. E a série também foi muito boa nesse quesito. O jeito que as coisas são apresentadas na história deles, o Garrett inicialmente ajudando a Hannah a conquistar o Justin, aí ele começa a ficar puto porque o plano dele estava dando certo demais. Aí ela percebe os sentimentos, vai logo querer se declarar. Aí a Hannah também percebe que tá apaixonada. Gente, foi muito fofo. Aquela cena dele se declarando no 5º episódio, eu achei assim, fofíssima, tipo, fofíssima. E eles começaram a namorar, foi tudo maravilhoso. Eles conseguiram fazer esse casal que eu não gostava tanto nos livros, eu não simpatizava tanto, eu não shippei tanto os casais nos livros. Aqui na série eu consegui shippar e curtir e achar maravilhoso a história deles, porque realmente foi maravilhosa. Eles têm muita química, eles se entendem de uma forma muito incrível. E o ponto mais incrível sobre eles é que antes de virarem um casal, eles acabaram virando amigos. E eu acho que isso é um ponto muito importante quando se começa um relacionamento. Você ser amigo da pessoa com quem você tá junto, porque essa pessoa vai ser o seu parceiro, parceiro de toda a vida. Vamos juntos ao infinito e além. Então isso é muito importante e é um detalhe muito incrível na história deles e que eu gostei demais. Foi muito bem introduzida na série. Outra personagem que eu gostei muito na série foi a Ellie, porque assim, ela é tudo que eu imaginei que a Ellie seria. Tipo, o mulherão que ama uma relação monogâmica, mas sendo um mulherão. Inclusive, eu amei que o namorado dela, o Siam, ele é, assim, um bundão. Tipo, eu achei ele uma cara de bundão. E ele era meio babaca, realmente. Ele foi babaca com ela em vários momentos, falando umas coisas ridículas pra ela. Tipo, eu achei que você ia desistir desse sonho de ser atriz. Tipo, amado! Amado, se ponha no seu lugar. Então eu gostei que fizeram ele ser meio bundão e trouxeram um ator que tem bem cara de bundão. Realmente, assim, eu ficava sem entender. Tipo, Ellie, você, um mulherão desses, uma lobão,
bobona com esse bundão, insistindo nesse bundão na sua vida. Mulher, se valorize. E a amizade dela com a Hannah também foi um traço muito importante, que eu achei muito fofo nessa temporada. Ela é uma amizade bem mais presente, elas têm vários momentos e conversas muito incríveis. Aquela conversa que elas têm no último episódio, quando a Hannah finalmente confessa o que aconteceu com ela, que ela foi abusada sexualmente quando adolescente. E aí ele fala, então, eu já sabia, eu tava esperando você me contar, porque a Hannah tinha dito que uma amiga dela tinha passado por isso pra ele. Eu, assim, perfeito. A amizade delas é muito fofinha. Confesso que a amizade delas eu não achei tão presente nos livros. Eu acho que isso é uma coisa quando livros de romance são focados em um casal em cada livro. Os outros personagens ficam meio secundários nos livros, mas aqui na série não. Todo mundo teve seu momento de brilhar, então a amizade dessas meninas ficou muito mais evidente na série, e eu gostei muito disso. Outra coisa que ficou mais evidente nas séries foram os meninos, né? Como eu disse anteriormente, eles brilharam aqui. O Dean se tornou meu favorito. Tipo, o Dean, assim, maravilhoso. Um loiro miserável, cafajeste. Só que, assim, no livro eu odiei ele por esses motivos. Mas na série eu amei. Meu Deus do céu, que criatura carismática. Vamos falar? A maior surpresa pra mim dessa temporada foi o fato deles terem adiantado a Ellie e o Dean. O casal já estava acontecendo nessa primeira temporada. O que foi aquela cena deles dançando on the floor, coladinhos? Eu fiquei, gente, gag de la gag. Pra mim, o fato deles terem adiantado a história deles foi um dos maiores plot twists da temporada. E eu gostei muito, porque assim, eles foram o casal que eu mais gostei nos livros. Só que ao mesmo tempo, essa situação me deixou confuso. Porque, em teoria, essa série de Off Campus deveria funcionar mais ou menos como Bridgerton. Cada temporada, a história de um casal diferente. Só que nessa temporada, eles não só contaram a história do Garrett e da Hannah, mas como também já adiantaram um pouco da história do Dean e da Ellie. Porque a história deles começa daquele jeitinho mesmo. Que, se eu não me engano, faz tempo que eu li os livros, mas começa daquele jeitinho mesmo, com eles em encontros casuais, aquela cena da... Aquela cena deles da banheira, inclusive, eu acho que é referência a uma cena muito icônica dos livros, que eu achei meio tosca, mas que acontece nos livros, que eu não vou me aprofundar porque é nos livros deles. Então isso realmente me deixou confuso com o rumo que essa série vai tomar, porque em teoria a segunda temporada ia ser do Logan, que inclusive a gente também já teve migalhas da história dele aqui nessa primeira temporada, falando como tá a situação familiar dele, com a mãe na reabilitação, de novo, com o irmão dele, Jones. Inclusive, o par romântico dele, não sei se vocês perceberam, mas no episódio... Qual é o episódio? 6. No episódio 6, que acontece o leilão de caridade, o par romântico dele é mencionado, a Grace. Então a história dele tá bem fomentada. O fato dele ter um crush na Hannah também é uma coisa que é explorada. Só que assim, é mencionada, mas não é tão explorada assim. Acho que isso vai ser mais explorado na segunda temporada. Só que, como eu disse, eles adiantaram a história da Ellie e do Dean. Então eu não sei como é que vai ficar isso. Tipo, eles vão adiantar? Eles vão fazer que nem Bridgerton e mudar a ordem dos casais? Ou eles simplesmente não vão fazer uma ordem linear e vão adaptando as histórias? Tipo, o Dean e a Ellie vão ser um casal secundário nas histórias dos outros. Aí o Logan e a Grace vão ser o casal principal, que nem foi com a história da Hannah e do Garrett. Isso também vem me questionar como é que essa série vai andar. Porque, tipo, talvez na segunda temporada a gente ainda tenha mais coisa da história da Hannah e do Garrett. Porque nessa primeira parece que a história deles foi fechada. Só que como as histórias aconteceram de forma múltipla, não teve exatamente um foco. Teve sim um foco muito grande na história do Garrett e da Hannah, mas com um foco em outros casais. Talvez seja isso, eles desenvolvam mais os casais ainda nas outras temporadas. Ou seja, pode ser que o Garrett e a Hannah ainda tenham pedaços da história deles acontecendo na próxima temporada. Que é uma coisa muito comum de séries, né? Isso não é uma coisa que é incomum em séries. Um casal principal, os casais secundários. Mas como o Off Campus tinha um esquema parecido com Bridgerton, eu achei que eles iam seguir a mesma vibe. Aparentemente, vamos ter uma vibe diferente aí. O que vocês acham sobre isso? Vocês gostaram dessa mudança? Porque eu amei. Me digam nos comentários. Juro, tipo, eu amei a Ellie e o Dean juntos agora. Porque, cara, só tem gente com química nessa série. Garrett e Hannah, Dean e Ellie,
maravilhosos. O Tucker, falei pouco dele aqui até agora, o que é irônico levando em conta que nos livros ele é o meu personagem favorito. Mas é porque ele realmente, assim, ele teve seus momentos aqui nessa temporada. Isso é uma coisa, inclusive, que eu gostei na série. Apesar da história, obviamente, ter sido focada no Garrett e na Hannah, os outros personagens tiveram espaço pra brilhar. Todo mundo teve os seus momentinhos, inclusive o Tucker, só que assim, como ele está... ainda não é a temporada dele, ele foi basicamente a mãe do grupo, cozinhando para aquele bando de machos, cuidando de todo mundo. O que é irônico, porque na série ele é o mais novo, então isso fica num lugar de subserventia, você pode interpretar assim. Mas não é assim, os garotos realmente gostam dele, pelo menos isso foi o que eu notei. Agora nós vamos parar um momento para falar das principais diferenças que tiveram da adaptação para os livros. Aquele clássico livro versus série. Eu acho que uma das diferenças que eu mais gostei, inclusive, e que pra mim foi muito significativa, foi a relação que o Garrett tem com o esporte, o hockey. Porque assim, nos livros, apesar de ele ter uma relação abusiva com o pai dele ter todas essas questões de violência doméstica, que ele não conseguiu salvar a mãe, que o pai dele obrigou ele a jogar hockey muito novo, ele ainda se apaixonava pelo esporte. Ele ainda gostava do esporte e isso era uma coisa certa na cabeça dele. Aqui na série, o personagem teve muito mais dúvidas. Assim como a Hannah, ela também tem uma relação de crescimento com a música, porque na série ela tem um bloqueio, que é o resultado do fato dela ter sido não só violentada sexualmente quanto mais nova, mas a cidade inteira ter se voltado contra a família dela. Então ela ficou com um bloqueio. Esses personagens então tiveram um amadurecimento e crescimento em relação às escolhas profissionais deles. O Garrett com o rock e a Hannah com a música e em compor músicas. E isso não tem nos livros. E essas partes das vidas deles estão bem cimentadas e bem concretas. Aqui eles ainda tiveram um desenvolvimento. Eu cheguei a pensar que o Garrett ia desistir do rock em algum momento, só que isso não aconteceu. O que sinceramente não faria sentido, mas a jornada dele foi só ele percebendo que ele ama o esporte. E foi muito positiva, na minha opinião, porque deu camadas a mais pro personagem. Outra diferença também é na história do Logan, do John Logan. Porque, primeiro, que na série eles adicionaram a personagem de Jones, que aparentemente é uma pessoa não binária. Eu tive que ver um outro vídeo no YouTube pra poder perceber isso, porque eu não tinha percebido. É que eu vi a série em inglês, aí às vezes eu perco algumas coisas na tradução. Mas eu não percebi que estavam usando pronomes neutros com Kirid. Mas enfim, esse personagem, ele não existe nos livros. Foi uma adição completa da série. Inclusive, nos livros, o John, ele na verdade tem um irmão mais velho. Aqui na série parece que ele é o irmão mais velho de Jones. Não sei se o irmão mais velho deles talvez apareça mais pra frente na temporada, mas até agora não apareceu. Então vamos assumir que o John foi posto nessa posição de irmão mais velho. Além disso, a situação familiar dele também é um pouquinho diferente, porque assim, nos livros, isso é mais aprofundado no livro do John, mas nos livros, quem tem problemas com álcool, que tá na reabilitação, é o pai dele. Inclusive tem toda uma situação deles com a oficina que o John trabalha, mas eu acho que isso não vale a pena discutir agora. Aqui na série decidiram botar a mãe do John pra ser a que tá na reabilitação. Sinceramente, eu não sei como isso vai funcionar, talvez não tenha tanto impacto na história, mas é uma mudança. Como eu disse anteriormente, a idade do Tucker também é uma diferença gritante dos livros pra série, porque nos livros ele é o mais velho do grupo, então essa coisa dele ficar cozinhando pra eles, fazendo as atividades domésticas, tá mais... bota ele no lugar de mãe do grupo, que cuida daquele bando de moleque maluco. Aqui parece uma questão de subserventia, já que ele é o mais novo, o povo fica botando ele pra fazer essas coisas. Só que eu não acho que seja assim. Talvez ele realmente só goste de cuidar das pessoas. Outra coisa que também foi diferente foi a redução de personagens, porque no primeiro livro tem bem mais personagens no elenco, a Ellie tem mais amigos, na verdade mais colegas de faculdade, pessoas com que ela convive, além da Ellie. Aqui ela só teve a Ellie e aquele outro amigo que faz a aula, que ela e o Garrett fazem juntos. Inclusive, a situação dela, pra ela participar do programa de música, também é completamente diferente. No livro ela participa porque é um concurso que tem na faculdade todo ano. Inclusive, ela ia participar com outras pessoas, uma dessas pessoas encher muito o saco dela. Isso foi papel do Justin, mas a situação da Hannah na faculdade também é um pouquinho diferente. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala, né? Que é a maior, eu acho que é a maior diferença e a mais impactante na série, que é a infame cena
do vestiário. E é o momento em que nos livros a Hannah e o Garrett tinham terminado. Aí o querido baixa uma lei na universidade de que qualquer um que mexesse, que flertasse com a Hannah ia estar ferrado. Daí a Hannah vai confrontar ele no vestiário masculino. A gata é corajosa. Essa cena foi completamente diferente na série, porque assim, o contexto dela também foi diferente. Porque nos livros, o término do Garrett e da Hannah, primeiramente, vem da parte da Hannah, porque ela foi ameaçada pelo pai do Garrett que ele ia prejudicar a carreira dele se eles continuassem juntos, que ele ia tirar o dinheiro dela. Aí ela ficou com medo e decidiu terminar com ele. Aí o Garrett, sem entender, ficou confusa, aí baixou aquela lei pra eles poderem voltar. Aqui na série, quem terminou foi o Garrett, por uma situação muito mais de insegurança. Então, essa coisa de essa lei ter sido baixada foi mais uma fofoca do Dean do que um abaixo-assinado do Garrett. Inclusive, ele disse que nunca faria isso, que a Hannah está livre pra ficar com quem ela quiser, porque eles terminaram. Eu, sinceramente, gostei dessa mudança, porque vou contar pra vocês. No livro, eu achei essa cena tosca. Eu achei tosca, achei ridícula, tipo, mana, se preserve, pelo amor de Deus, você não tem esse direito. Que tipo de homem é você? Eu achei ridículo. Então aqui na série, eu gostei que fizeram essa mudança, porque realmente o contexto para aquela cena acontecer nos livros e na série são completamente diferentes. Então não faria sentido o Garrett fazer essa atitude na série. Então eu achei muito positivo com o que eles construíram até aquele momento. Inclusive a cena de reconciliação deles eu achei maravilhosa, porque assim, ela foi muito fofa, tipo, não foi aquelas grandes declarações que a gente escuta em livro de romance, mas foi uma declaração do coração. Foi o Garrett pedindo uma segunda chance e querendo ser uma pessoa melhor ao lado da Hannah. E eu achei isso muito fofo, um grande amadurecimento. Eu realmente achei o Garrett bem mais fofinho nessa série do que nos livros. Inclusive, eu fiquei com vontade de ler os livros de novo depois que eu vi. Só que aí eu lembrei do porquê eu não gostei desses livros. Inclusive, eu estou lembrando do porquê gravando esse vídeo. Então eu falei, não, eu vou ficar só com a série mesmo. Foi isso, basicamente. Essas foram as minhas impressões sobre a série de Off Campus. Agora eu quero saber de vocês. Me digam aí nos comentários. Vocês que são leitores dos livros e gostam dos livros, digam aí como foi a sua experiência com essa série. Porque a minha, assim, vocês já sabem qual é a minha opinião. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam esse vídeo para gerar mais engajamento. É isso. Eu vejo vocês na próxima. Bye!